Salve galera que segue a gente aqui no Por que Partir com Silvana. Faço muitas viagens de moto, gosto muito de viajar de moto e acho que a segurança de uma viagem de moto está em viajar em grupo. As viagens solitárias elas têm um risco, né? O risco do sozinho, sem proteção. Viagens de grupo são mais seguras em moto, não tem a menor dúvida. Então assim, eu vou viajar com outras pessoas. Conheço elas, às vezes não, às vezes é a primeira vez. Às vezes a gente combina um pouco antes, mas nunca fez uma outra viagem. Você vai conhecer muito sobre as pessoas quando viaja com elas. Mas muito mesmo. Então, algumas coisas você pode fazer quando quer conhecer uma pessoa. Convida ela para jogar, não importa o que, baralho, dominó, pife, o que for. Você vai descobrir muito sobre ela quando ela for jogar. Algumas dicas se você vai entrar em algum grupo em que você vai viajar junto de moto. Tente não ser o último a colocar o capacete ou a colocar a luva. Tente estar antenado ao ritmo em que os outros estão fazendo. Esse último que coloca o capacete ou a luva, ele é sempre um chato. Porque observe quando você viajar, ele é sempre o mesmo. Ele é sempre o último cara que está lá fazendo todo mundo esperar porque ele não terminou de botar a luva ou o capacete. Não tente ser o chato. Tente sair dessa zona. Às vezes o cara é chato, não sei nem se ele sabe, entende? Mas talvez ele não consiga sair daquela situação, mas tá indo um cara chato. Quando a gente chega nas paradas, gasolina, banheiro, lanche, paga a conta, volta e vamos embora. Aí tem alguém que resolve fazer gasolina, lanche, paga a conta e aí é que esta pessoa vai no banheiro. Todo mundo já foi no começo. Pra quando chegar na hora da conta já sair todo mundo e ir pra moto, pra ir embora. Não, essa sempre é aquela pessoa que, agora é que eu vou no banheiro. E tu olha pra ela e diz assim de novo. São pequenas coisas que você vai fazer com que a harmonia fique o tempo inteiro junto do grupo. E às vezes uma viagem, sei lá, 3, 4, 5 dias, suficiente para alguns cafés da manhã e jantares e almoços, enfim, você vai passar 24 horas com essas pessoas. Elas não são casadas com você não vive com ela o resto da vida, então tem hábitos que são diferentes, tem procedimentos que são diferentes, cada um vai conhecendo o seu e vai vendo quais são as limitações. Teve uma ocasião em que, claro que a gente está no comboio e de repente alguém precisa lá desesperadamente fazer um pipi stop lá, pausa pipi. Tá, vai lá, pausa pipi. Vai lá, faz seu pipi rapidinho e volta, porque o comboio inteiro pode estar parado por causa que você está com uma necessidade e, obviamente, o comboio vai parar para você. Mas você não precisa parar e pedir uma Coca-Cola. E fazer disso uma longa duração, enquanto tem pessoas que sequer saíram de cima da moto, sequer tiraram o capacete, estão esperando que você faça aquilo que você precisa fazer. O básico é pense nos outros. Pense o tempo inteiro nos outros. Faça com que os outros fiquem bem. Se todos fizerem isso, alguém vai estar pensando em você também, entende? E esse é o grande segredo de uma boa viagem de grupo, de motos. Você vai acabar conhecendo os hábitos de alguns deles. Eu tenho um piloto que anda comigo sempre. Eu digo que é o meu serra-fila favorito, ele sabe. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele sabe que ele sempre, em todos os comboios, ele vai estar lá atrás. Mas todos. É onde ele está e ele fica lá atrás. Às vezes protegendo, às vezes abrindo, às vezes fechando, enfim, ele fica cuidando do que está acontecendo tudo lá na frente. Ele está sempre atrás. Tem outros que estão quase sempre na frente. Tem os bailarina. Não seja um bailarino. O bailarino é aquele que não consegue ficar, porque você tem duas pistas, né? Na verdade, quando você está na pista, você tem coluna dupla, alternada. É uma na pista de cá, outra na pista de cá. Mesma pista, mas os dois rolamentos. Tem um que não consegue ficar parado, ele vai lá. E vem cá. Vai lá. E vem cá, a gente chama ele de bailarina. Horrível, porque quem está atrás fica naquela que você não está numa insegurança, você não sabe se o cara vem pra cima de você ou não. Então é uma posição perigosa para você andar no comboio. Um comportamento perigoso que você tem no comboio. Quando você for viajar em grupo, pense no grupo. E sempre pensando que se você gostaria de que fizessem com você o que você está fazendo com os outros. Se é que você consegue perceber o que está fazendo. Amizades se montam e se solidificam muito fortes nessas viagens, mas elas também podem se desmanchar exatamente nas mesmas viagens, entende? Então assim, pessoas que você não quer nunca mais ver na vida. Talvez seja até interessante uma questão reveladora, porque por vezes você pode estar passando muitos anos e muito tempo viajando com algumas pessoas que talvez não fossem realmente aquelas pessoas que poderiam estar do seu lado e de repente em alguma viagem elas se revelam, né? E aí fica mais seletivo as suas escolhas nas próximas viagens. Eu cuido muito, mas cuido mesmo quando entra uma pessoa no grupo que é novato ou coisa parecida, de fazer lá o briefing, a nossa combinação de como é que é o nosso ritmo, mas principalmente saber se essa pessoa consegue manter no braço um 100, 120
km por hora numa estrada limpa, aberta, sem nenhum movimento. É uma velocidade operacional que a gente tem que usar e que algumas pessoas não conseguem. E se elas não conseguem, talvez não seja interessante que elas estejam no meu comboio, porque eu e vários dos meus colegas conseguimos. Então, assim, são coisas que a gente precisa ajustar. Dá realmente para viajar desse jeito ou não dá? Vamos ver. Daqui para frente vão acabar entrando novas pessoas no grupo. São condições que a gente precisa escolher. Sempre me disseram para eu montar grupos e fazer roteiros e levar o pessoal para esses roteiros. Podemos conversar sobre isso brevemente. Talvez seja uma boa ideia. Mas assim, vamos lá. Nós teremos várias regras que teremos que colocar em prática. Você gostaria de viajar? Já viajou em grupo? Como é que foi? Montou amizade ou desmanchou amizade? Conta aí pra gente.